Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também nas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook e no YouTube, onde você também acompanha a nossa programação em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. E olha só, pessoal, no programa de hoje recebo a presidente do Conselho Afro de Rio Preto, a ativista e advogada Claudionora Tobias, que tem promovido uma série de eventos e atividades em maio, que é o mês marcado aí pela assinatura da Lei Áurea em 1888, que supostamente pretendia abolir a escravatura, mas, pelo contrário, jogou o então povo africano à própria sorte, sem perspectiva de renda, trabalho ou propriedade, entre outros problemas. É isso mesmo, Claudionora? Temos muito ainda para avançar na tão sonhada equidade racial, justiça social e reparação histórica. Já peço desculpa aí que minha voz, que eu tô meio gripadão, mas vamos tocando. Obrigado, viu? Imagina, Ale, muito obrigada primeiramente. Para nós do Conselho Municipal Afro é um prazer estar aqui com vocês, é um canal importantíssimo aqui da nossa cidade, de todo o Noroeste Paulista. É exatamente isso, é uma data a ser refletida e convidada a agir, a ação, né? O 13 de maio é uma data muito emblemática para os movimentos negros, porque a gente sabe que ali aconteceu em 1888, uma abolição, mas a gente trata de uma abolição não acabada. E é por isso que aqui em São José do Rio Preto, já pelo 3º ano, nós temos feito esses movimentos, essas ações, convidando o legislativo, o executivo, assim como a iniciativa privada, a ação para esse dia, para que a gente consiga, se é que possível, reduzir os impactos dessa abolição inacabada. E o que pode ser feito, Claudionora? Pode e deve ser feito tanto pelos entes privados quanto pelo poder público? Alexandre, é muito importante que nós tenhamos em mente que a gente só vai conseguir reduzir os impactos da desigualdade social a partir do momento em que a gente criar ações e programas que afirmam vagas para essas pessoas nesse espaço. Para isso, por óbvio, a gente precisa conhecer a história do nosso país, claro. A gente precisa saber que o nosso país é marcado por uma desigualdade de mais de 400 anos. Esse povo foi escravizado e depois foram largados à própria sorte, como você bem já falou aqui para nós. Não foi pensado nenhum tipo de política de inclusão dessa população. Isso precisa estar latente na nossa mente. Que se não for incluída essas pessoas dentro desses espaços, por óbvio, por mais que tenhamos 138 anos dessa abolição, essas pessoas ainda estão à margem da sociedade. Por isso que é muito importante que o poder público ele tenha em mente que cota não é favor, que cota é uma forma de reparação social. É muito importante que as iniciativas privadas, as empresas, elas também tenham em mente que uma forma delas poderem promover a equidade dentro dos seus setores é trabalhar com vagas afirmativas, que coloque pessoas negras nesse centro do mercado de trabalho, né? Então a gente tem que olhar para eles para além daqueles espaços aonde estamos acostumados, que é o espaço de servidão. Né? As pessoas negras, elas também produzem conhecimento, elas são intelectuais, então elas têm toda a possibilidade de estar nesse lugar. E por que elas não estão? Elas não estão porque falta oportunidade. Sem dúvida, tudo é uma questão de oportunidade. Claudionora, no poder público, enfim, nos poderes públicos em geral, esfera federal, estadual, municipal, nós já temos aí o advento das cotas há um bom tempo, instituições de ensino. Deveria ser imposto à iniciativa privada
também a questão de cotas, como você se referiu? É muito importante que as iniciativas privadas tenham em mente que é uma forma de estabelecer a equidade dentro da sua empresa, e uma empresa, obviamente, que tem uma maior diversidade de pessoas, de origem, de raça, de credo, ela tem uma possibilidade maior de avanço. As empresas hoje em dia, já é uma realidade na capital, elas são congratuladas com selos, com troféus, empresas que atuam diretamente para a redução desses impactos da desigualdade. Aqui em São José do Rio Preto nós temos o troféu Aristides, onde congratula empresas que trabalham pensando na igualdade, na equidade racial. Então, aqui em Rio Preto, o Conselho Municipal Afro, juntamente com o Executivo, premia empresas que têm esse cuidado. Então, a gente não consegue obrigar, mas a gente consegue trazer ela para esse centro dos debates, né, que é da mobilidade social, para que elas consigam incluir dentro das suas mais diversas áreas de atuação ali, vagas afirmativas. Um reconhecimento público, né? Exatamente. Já que falamos da questão social, Rio Preto tem políticas públicas adequadas para a população afro? Isso eu falo em todas as áreas: habitação, educação, saúde, lazer. Como que você avalia as nossas políticas públicas municipais? São José do Rio Preto tem um movimento negro muito ativo, ao qual foi possível, inclusive no ano de 2024, no final do ano, estabelecer cotas para concursos públicos dentro do município. Então, é uma atuação muito firme dos movimentos negros e que, por óbvio, ele acaba sendo absorvido pelo poder público. Então, nós temos, sim, nós estamos muito aquém, poderíamos melhorar e muito, mas nós temos uma grande mobilização acerca dessas possibilidades de inserção das pessoas negras nesses espaços de autoridade, poder e decisão. Ainda é muito reduzido, né? E quando a gente fala da saúde, quando a gente fala da educação, a gente ainda verifica que nós estamos muito atrás. Por exemplo, a Lei 10.639, que é a que institui a educação afro-brasileira e africana dentro do currículos escolares, é uma lei federal. São José do Rio Preto ainda está muito aquém da aplicação dessa lei, da execução dessa lei. Não à toa a gente já perdeu verbas justamente do VAR e outras verbas justamente por não estar adequado. Então, os movimentos negros, eles impulsionam, né, a aplicação dessas políticas aqui no nosso município, porém, o município ainda ele anda a passos lentos, né? Ele tem feito a conta-gota muito aquém daquilo que nós precisaríamos para a gente conseguir uma adequação. Mas o caminho continua sendo ali trabalhado de maneira bem árdua pelos esses movimentos, sobretudo o Conselho Municipal Afro. Era até uma pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu, mas queria que você detalhasse mais, que é o Plano Educação Antirracista. Tem até uma sigla, PNEERQ, né? Que é o plano... eu não me lembro agora. PNERQ. PNERQ. Isso, exatamente. Que é um nome comprido, mas é Plano Nacional de Enfrentamento enfim. Equidade. Eu não vou lembrar também com tanta propriedade. O PNERQ também é um plano, assim como o ERER, são políticas federais para a implementação da educação étnico-racial nos municípios. E isso poderia ser implantado pelo próprio município já nos primeiros anos ali do ensino fundamental. Exatamente, poderia ser implantado. Rio Preto, ele tem, a educação tem tido um recorte de formação de professores acerca da educação étnico-racial, porém, os nossos números estão muito aquém daqueles que deveriam estar sendo devidamente alcançado. E não à toa a gente perdeu essa verba pelo segundo ano do VAR, que é uma verba que aplica e amplia a educação étnico-racial nos municípios. Então, quando você me pergunta, Claudionora, nós temos aqui no município de São José do Rio Preto, nós temos avançado nessa temática,
seja na educação, na cultura, no lazer, no esporte, a gente ainda, Alexandre, infelizmente a gente avança uma casa e volta 10. A realidade é essa. Eu gostaria muito de trazer informações robustas acerca dos avanços, mas os avanços ainda são muito tímidos, o que para nós faz com que a gente esteja a todo momento nessa trincheira, porque a gente precisa cobrar dos órgãos responsáveis. A gente já fez isso, encaminhou e-mails pedindo informações para a Secretaria da Educação aqui de São José do Rio Preto, e as respostas são sempre muito lacônicas, muito vazias. Então aí é onde a gente pede, submete ao Ministério Público para que seja fiscalizado a aplicação dessas leis, para que a gente não tenha esse retrocesso. E quando se fala na aplicação disso na escola, qual que seria o currículo exatamente, se você faz uma ideia? São conceitos gerais, são estudos sobre povos africanos, cultura, costumes? Exatamente. A legislação, ela prevê que essa aplicação da lei, ela ocorra ao longo dos 365 dias do ano, tá? Então a gente não precisa esperar o 13 de maio nem o 20 de novembro para aplicar. E ela é multidisciplinar. Então, a lei já prevê desde 2003 que esse estudo das questões afro-brasileira e africana, elas aconteçam ao longo de todo o ano. Como ela é multicurricular, então é inerente à matéria, seja ela aplicada tanto na história, quanto na geografia, na matemática, na literatura, né? Eu gosto muito de falar sobre esse tema que eu falo. Nós temos o pai da Academia Brasileira de Letras, que é Machado de Assis, e muitas das vezes existe o apagamento da verdadeira origem de Machado de Assis. Então isso não precisa esperar o dia 13 de maio para a gente trazer esses autores da nossa literatura, como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmino. Enfim, tem várias formas da gente trabalhar essa temática ao longo dos 365 dias do ano. O que precisa é de formação para que esses professores consigam passar esse conteúdo dentro da sala de aula. É isso que precisa e que os municípios têm que estar atentos, sobretudo São José do Rio Preto. E Rio Preto temos nossas próprias referências, nossos próprios exemplos, né? O Coronel Pedro Amaral, o primeiro presidente da Câmara, que mandava e desmandava em Rio Preto. Paulo Moura, mais recente o Aristides, que leva o nome do... Então nós temos aí... muitas referências. Na educação mesmo, toda vez eu sou obrigada a falar de Luana Passos, né? Luana Passos hoje, inclusive, ela não está mais no nosso município, mas é uma grande estudiosa, uma grande intelectual. Já esteve aqui com a gente. Já esteve aqui com nós, né? E hoje ela está alçando novos voos e ela estava aqui. Então nós temos essas referências, esses nomes sendo referendados aqui em São José do Rio Preto. O que a gente precisa é simplesmente trazer a luz para essas pessoas, porque o que vai fazer a gente avançar? Além das ações afirmativas, das políticas públicas, mas são as referências. Se eu não me enxergo no outro, eu não consigo acreditar que aquele lugar é para mim. Enquanto a gente tiver a ausência de mulheres negras no executivo, no legislativo, no judiciário, eu não consigo me enxergar nesses lugares. É as coisas mais simples da vida. A minha diretora é uma mulher branca e a merendeira, a faxineira, sem nenhum demérito a essa profissão, que ela é louvável, ela é necessária, mas ela é uma mulher negra. Então eu acredito que ali eu sou capaz de chegar, mas a direção de uma escola eu não sou capaz de chegar. É isso que fica no imaginário, na imagética da população. Sim, e isso a própria produção cultural, audiovisual, vou citar novelas, né, que é a grande vitrine da televisão brasileira. Não sei se ainda hoje que eu não acompanho mais novela, mas até um tempo atrás, sempre as empregadas domésticas eram mulheres pretas, né? E isso diz muito sobre o modelo de sociedade que nós estamos construindo. Se a empregada sempre foi as mulheres negras, e se essa empregada era muitas das vezes vítima ou de racismo ou de abuso sexual do seu patrão, isso faz muito sentido quando a gente vê que os números, eles avançam quando se fala de abuso doméstico, de violência doméstica, de estupro. A gente verifica que as mulheres ocupam esses patamares, porque, como você falou, a nossa vitrine
é o audiovisual ainda. Então, se eu vejo isso na novela, eu reflito isso no dia a dia dentro da minha casa. E cria esse imaginário, né? Não, a empregada doméstica é uma mulher preta. Bom, gente, estou conversando com a advogada Claudionora Tobias, Claudionora Elias Tobias, né? Exatamente. Presidente do Conselho Municipal Afro, que inclusive, Claudionora, coincidentemente, a posse do conselho é hoje, né? Quarta-feira, 27 de maio. Você já foi eleita presidente, segue até 2027 aqui na Câmara Municipal, 7 horas da noite, é isso? Deixar o convite aí, pessoal. Mas é hoje, quem estiver vendo a reprise aí, quarta-feira, 27 de maio. Queria que você falasse um pouquinho dessa nova composição para esse biênio 26-27. Nós iniciamos agora uma nova... 7 horas, né? 6 horas, desculpa, eu falei 7, 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, como prefiram. 18 horas, às pronto. 18 horas. Agora, nós estamos, desde janeiro, com uma nova composição do Conselho Municipal Afro, que é bienal. Então, aconteceu eleições no final do ano. Nós assumimos agora em janeiro e para os próximos 2 anos. E nessa quarta-feira agora acontece a diplomação desses conselheiros que foram eleitos, pessoas que vêm de todos os espaços da nossa sociedade, tanto do poder público quanto da sociedade civil, o que nos alegre muito. Nós temos uma cadeira, inclusive, destinada aos povos originários e ela está devidamente representada por 2 mulheres incríveis aqui do nosso município, que é a Nene Luá e a Joyce. E isso para nós é motivo de muita alegria, porque por meio dessa nova legislação que instituiu o Conselho e se tornou, a partir de então, desde agosto do ano passado, um Conselho deliberativo, nós pudemos aumentar então essa cadeira dos povos originários que são catalogados aqui no nosso município, mais de 400 indígenas, e aí nós temos muito trabalho a ser realizado. Já tem um trabalho que vem, um plano de trabalho que já foi construído no ano passado e que se perpetua nos próximos 2 anos com essa nova gestão, com esses novos conselheiros que vêm para trabalhar e buscar a exata aplicação das políticas públicas negras aqui no nosso município. Perfeito. Você falou que o conselho agora é deliberativo. O que mudou com isso? O que vocês podem fazer agora que não poderiam quando ele era um conselho meramente consultivo? Quais poderes vocês, enfim, agora têm em mãos? Antigamente, nós poderíamos apenas ser consultados sobre as atuações do poder público acerca das questões étnico-raciais. Hoje, nós somos também detentores do poder de construir políticas públicas para o nosso município. Então, além de fiscalizar, que já é inerente ao Conselho mesmo, além de ser consultados, né, acerca das políticas públicas, nós também podemos construir essas políticas públicas. E para construir políticas públicas, por óbvio, a gente precisa de orçamento. Então, com o Conselho Deliberativo também, a gente consegue buscar orçamento junto ao município, junto ao Estado e até a União, para que a gente consiga promover essas políticas públicas aqui dentro do nosso município. Isso é um grande avanço, porque faz com que... Tem algum fundo específico para o Conselho Afro? Exatamente. Com a criação do Conselho Municipal Afro, criou-se também o fundo de políticas para a promoção da igualdade racial. Esse fundo é aonde pode ser destinado, tanto por meio de iniciativa pública, quanto por meio de iniciativa privada, valores que podem ser aplicados na promoção da equidade e da igualdade racial. Esse fundo ele foi criado, agora ele depende de decreto executivo, para que ele possa realmente existir. E aí, a partir de então, esses valores podem ser definitivamente destinados a esse fundo e não mais para a secretaria, da onde o conselho é alocado, que é a Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, mas sim diretamente para o fundo. O que faz com que, por óbvio, nós tenhamos todos os compromissos com relação à documentação e declaração junto ao município. Mas essa destinação é diretamente para esse fundo. E esse fundo poderia ser utilizado, por exemplo, para os vários eventos que o Conselho realiza ao longo do ano, em especial o novembro, que é o mês da consciência negra.
quando são realizados várias atividades, principalmente culturais e religiosas, né? Isso. Como Festa Axé, enfim, a caminhada, não sei se também é em novembro, mas a Marcha das Mulheres Negras. É agora em julho. É agora em julho, É importante, é muito importante, porque esse fundo também, Alexandre, ele possibilita que ações indenizatórias contra o racismo, por exemplo, sejam destinados, né, por meio de regulamentação, multas municipais também podem ser destinados um percentual para esse fundo. Então, ele acaba tendo uma função muito importante para nós. E, através desses valores, a gente pode promover ações como a Marcha da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que acontece agora em julho. Exatamente. A gente antecipa com um seminário, onde vem ali representatividades. Nesse ano nós estamos trabalhando muito o tema da mulheridade. Então, por isso que é muito importante que nós tenhamos nesse seminário mulheres trans, porque os corpos dessas mulheres ainda estão sendo desrespeitados, invisibilizados. Então, as nossas palestrantes para o seminário serão mulheres trans, que nós ainda estamos em negociação. Existe até a possibilidade de vir uma parlamentar aí falar com a gente, muito importante. Mas a Érica gente... Hilton? Nós estamos... É surpresa. Tá sendo assediado. A gente não solta esse spoiler ainda, mas nós estamos assediando a possibilidade dela vir. Na ausência dela, por óbvio, temos tantas outras mulheres trans, mulheres negras e mulheres trans que poderiam perfeitamente estar nesses espaços. Então, nós vamos anteceder com esse seminário e na semana seguinte a gente sai em marcha, que é um movimento político. A marcha, ele tem a função de determinar ali, delimitar que as mulheres negras estão ali lutando por bem-estar e bem viver, que a gente não quer só existir, a gente quer viver bem também. Então acontece a marcha, depois vem o Festa Axé também, que nós temos o prazer de estarmos como parceiro esse ano do Festa Axé, e outras promoções que faz com que as políticas públicas negras cheguem até a população de Rio Preto. O Festa Axé, para quem não sabe, é um festival com religiões de matriz africana, né? Até para quebrar esse preconceito, enfim, tolo que existe em relação às religiões de matriz afro, né? Exatamente. O Festa Axé é uma realização muito importante, onde as casas de matriz africana realizam, né, esse festival. Então, desde a parte cultural até mesmo a formação, o conhecimento, né, a desmistificação dessa religião, que é uma religião brasileira, é uma religião da nossa raiz, sobretudo, não só uma religião afro, mas também uma religião afro-brasileira, que até nos dias de hoje é muito estigmatizada, é muito intolerada. Então, por conta disso, esse festival entrou no calendário de evento do nosso município. É uma conquista das casas de religião de matriz africana, das lideranças, e na qual o Conselho teve a grata oportunidade de passar a ser um dos apoiadores. Muito bom. Aliás, acho que pouca gente sabe, e se eu tiver errado, me corrija, por favor. A Umbanda é uma criação do povo afro tal, mas no Brasil, né? Tanto que a gente tem a associação com os santos católicos, é isso mesmo? Exatamente. Eu tô meio igual a você, confesso que eu sou bem prematura nessas questões, mas eu sei sim que a Umbanda é uma religião de criação nacional e que traz ali esse sincretismo com o catolicismo ali, né? Então é uma religião a ser cultuada, porque é uma religião nossa, criada aqui no Brasil. Perfeito. Claudio Honora, estamos falando de cultura, eu quero falar um pouquinho dos editais que nós temos de incentivo à cultura, que também, nós já falamos de cota lá no comecinho, mas, se eu não me engano, os editais, Nelson Seixas, Aldir Blanc, também têm a cota para negros, é isso? Exatamente. Os editais aqui é uma política pública também do nosso município, que os editais, eles prevê o percentual de vagas destinada à cota para pessoas negras. É uma forma de inserção das pessoas negras nesse mercado, ainda que a cultura seja uma das portas onde a população negra teve ali a sua ascensão social, mas ainda é muito importante que nós tenhamos esse número reservado e observado.
Tivemos recentemente uma discussão acerca da possível retirada dessas cotas, mas a população clamou pela permanência dessas cotas, porque é muito importante que nós tenhamos em todos os espaços, seja ele da educação, seja ele da cultura, seja ele do esporte, que a gente preveja um número ali reservado, porque nós não estamos correndo no mesmo pé de igualdade. A população negra ainda, para ela, falta o mínimo, que é a oportunidade, que é a informação. Então, mesmo que seja um edital cultural, é muito importante. Claro. E o Conselho Municipal Afro faz esse apelo para que seja preservada essas vagas. Mas aí, no caso, uma mudança dessa envolvendo cotas, isso passaria teria que ter o aval do Conselho Deliberativo, como a gente vê com a saúde, por exemplo, tudo que vai fazer ou desfazer na saúde tem que passar ali pelo crivo do Conselho. No Conselho Afro é assim também? No Conselho Afro é assim e, sem sombra de dúvidas, no Conselho de Cultura também. Para haver uma modificação dessa magnitude, teria que ter o aval, a deliberação de toda a plenária do Conselho de Cultura, que é um conselho muito ativo também aqui em São José do Rio Preto, e eu não tenho dúvidas que é um tipo de alteração que não passaria, não tem como a gente não prestigiar e prever esse número legal de vagas para as pessoas negras. É uma determinação federal e que os estados já vêm atraindo para si, e o município também não pode retroceder, sem sombra de dúvidas. Maravilha. Ainda na questão cultural, mas não é só cultural, Rio Preto cediu uma casa Afro SP, que volta aí uma série de eventos voltadas à questão racial. Aliás, quando a gente citou os famosos de Rio Preto, esquecemos do Antônio Pompeu, que dá o nome à Casa Afro. Explica pra gente quais são as atividades desenvolvidas pela Casa Afro e se são eventos pontuais ou ela está em constante, enfim, existe uma agenda anual ali, todo dia tem alguma coisa, ou enfim, ou são eventos pontuais? A Casa SP Afro foi uma conquista também do Conselho Municipal Afro na gestão do Daroc, junto com o nosso executivo. E ali é um instrumento de promoção da igualdade racial. Tem tido uma atividade perene ali, que acontece regularmente, onde tem desde formação, por meio de palestras formativas, até mesmo com ofícios, com cursos de ofício como marcenaria, trancistas e coisa nesse sentido. Querendo sim, querendo ou não, por óbvio, a Casa SP Afro ela não é destinada só para a população negra, mas ela é destinada à promoção da igualdade racial. A difusão, Exatamente. Quando ela, localizada na região norte, recebe esse número exacerbado de pessoas localizada naquela região, então a gente entende sim que existe ali a promoção da igualdade racial. Ali não só tem as atividades permanentes, mas também tem muitas pessoas que conseguem esses editais, como o Aldir Blanc, o Nelson Seixas, e aí eles promovem as atividades deles dentro da Casa SP Afro. É uma casa muito importante. Nós tivemos recentemente num congresso de conselheiros do Estado e a gente soube que, por exemplo, Ribeirão Preto não tem essa Casa SP Afro. Então, é um instrumento muito importante do qual nem todos os municípios do estado de São Paulo têm para poder executar ali essa promoção. Nós, São José do Rio Preto, somos vanguardistas nesse caso, graças, mais uma vez, à luta dos movimentos negros, em conjunto, sobretudo, com o poder público, e dali é que a gente consegue tirar dali pessoas não só desenvolvendo a parte intelectual, a parte de conhecimento, porque tem esse viés, mas também partindo dali para criar novas profissões, como a marcenaria mesmo. Sem dúvida. Ainda falando dessa promoção da igualdade racial, Claudionora, você faz parte de um comitê de igualdade racial. Esse comitê é ligado ao OAB, da qual você é membro, tesoureira, já fez parte da comissão, de igualdade racial. O que é esse comitê de igualdade racial que você faz parte? Sim, o Comitê de Igualdade Racial, ele é do Grupo Mulheres do Brasil,
que tem como a sua fundadora Luísa Helena Trajano. E esse grupo faz com que a gente pense na mulher no centro das decisões. E quando a gente fala do Comitê de Igualdade Racial, é uma forma da gente interseccionalizar e entender quais são essas mulheres. Porque a gente questiona muito sobre a ausência das mulheres nesses centros dos debates, nos centros das decisões, mas a gente precisa entender quais são essas mulheres. E a forma com que essas opressões de gênero, cumulada à raça, cumulada às mulheres LGBTs, às mulheres PCDs, pode implicar ainda mais no acesso dessas mulheres à sociedade. Então, o Grupo Mulheres do Brasil nada mais do que posicionar as mulheres nesses lugares de autoridade, poder e decisão. E o Comitê de Igualdade Racial, o qual eu lidero, faz com que a gente traga as mulheres negras para esse lugar. Então, eu lidero esse comitê, estou também membro do comitê, da Comissão da Igualdade Racial, da OAB. É uma comissão muito grande, é uma comissão permanente, é uma comissão que vem trazendo trabalhos grandiosos aqui para São José do Rio Preto também, e diretora tesoureira. Então, todos esses espaços que eu venho ocupando, nada mais tem a dizer do que trazer as mulheres negras para esse centro dos debates, para esse centro das discussões, por meio do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, na diretoria da OAB e como presidente do Conselho Afro. Muito bom. E aproveitando, então, a sua profissão, advogada, membro da OAB, da subseção, 22ª subseção da OAB Rio Preto, depois que naufragou a indicação do presidente Lula, do Jorge Messias, para o Supremo, ganhou corpo um movimento até nacional para que o presidente Lula, enfim, se sensibilize e indique não só uma mulher, mas uma mulher negra para o Supremo. Como é que está esse movimento? Você apoia? Claro que apoia, né? Apoio. E eu apoio. Acho que até indicaram já uma lista aí, tríplice, enfim, indicaram nomes, né? Estamos bem atendidos de juristas negras no Brasil? O Brasil tem uma gama de mulheres juristas negras que poderiam, sem sombra de dúvidas, ocupar esse espaço da maior corte que nós temos na nossa sociedade, né, no nosso país. E essa corte, com mais de 130 anos, até agora não foi ocupada esse espaço por uma mulher negra. Então, é um apelo para o presidente Lula, no qual a gente, dos movimentos negros, dos movimentos de juristas negras, tem apelado e levado para ele vários nomes de mulheres ali que atuam desde da promotoria, desde os tribunais já, advogadas também, que poderiam ocupar esse lugar. É muito importante. Isso a gente volta lá no começo da nossa fala. Se essas mulheres não ocupam esses espaços, a gente não consegue promover democracia racial dentro do nosso município, dentro da nossa unidade federativa. Se não tem mulher negra, como que a gente pode ter ali na nossa maior corte uma representatividade que possa dialogar com toda a nossa sociedade? Nós temos homens, já tivemos mulheres e ainda temos uma mulher brilhantíssima ocupando aquele espaço. Mas a gente não tem mulheres negras ocupando esses espaços ainda. A gente não tem mulheres trans ocupando esses espaços. Mesmo homens foram poucos ainda, né? Exatamente. Então, existe um apelo muito grande, sim, ao presidente Lula. Confesso que eu também já mandei vários DMs, vários e-mails, para que ele ouça esse apelo e entenda que é o momento é agora. Ele teve 4 oportunidades e a gente espera muito que ele não resvale nessa próxima. Mandou seu currículo também? Seria audacioso, né? Pretencioso, mas estou aqui também. Ixi. Tem conhecimento de sobra. Gente, eu conversei com a Cláudia Honora Tobias, advogada, presidente do Conselho Afro, membro da OAB Rio Preto em várias frentes, tesoureira, Comissão de Igualdade Racial, entre outros coletivos. Ela que é diplomada hoje, presidente do Conselho Afro, junto com a nova composição, aqui na Câmara Municipal, hoje, quarta-feira, 27 de maio, porque depois o programa vai reprisar. Parabéns pela tua atuação, tua militância, teu ativismo.
pelas conquistas, pela visibilidade que você traz ao povo negro, preto. Quero te agradecer e se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Mais uma vez eu peço desculpa, a voz tá difícil de sair aí, a gripe me pegou. Imagina. É assim mesmo, né? A vida ela é orgânica e ela é dessa maneira que a gente tem que seguir. O importante é ter você aqui, uma grande voz da nossa comunicação riopretense. Alexandre, eu agradeço mais uma vez o convite e é muito importante que nós tenhamos essa lente ampliada, né? Quando eu venho aqui no mês de maio, é para dizer, erguer a voz e falar para toda a população riopretense, todo o Noroeste Paulista e todo o Brasil. Nós passamos por uma abolição inacabada. Não foi promovido nenhum tipo de acesso, de inclusão dessa população. Então a gente precisa começar a exercitar mais o pescoço e virar para a nossa esquerda e para a nossa direita e entender por que se essa população, que hoje ocupa 56%, a maioria da população brasileira ainda está longe desses espaços, está ocupando as celas dos presídios na nossa sociedade. Isso existe uma razão, isso tem história. Então eu trago aqui essa reflexão para que o nosso poder público comece a enxergar isso como um problema e a sociedade civil também, porque o que falta para a população negra, muitas das vezes, é a oportunidade e o conhecimento. E nunca é demais lembrar, né, Claudionora, que o êxodo de africanos trazidos à força para o Brasil é um dos maiores aí É o maior da humanidade, foram em torno de 8 milhões de pessoas arrancadas aí de suas terras, principalmente Angola, né? Exatamente. O Brasil tem uma dívida com essa população. É muito importante que a gente tenha em mente isso, né? O Brasil foi o país que mais escravizou pessoas negras e o último país do Ocidente a abolir a escravização. Lembrando, inclusive, que Campinas foi a última cidade. Então é tudo muito próximo a nós. O Brasil tem uma dívida com essa população. O Brasil precisa ser signatários de legislações, de acordos e convenções que faça com que essa lacuna histórica ela seja cada vez mais reduzida. Sim. Não tem como a gente... Um país que não conhece a sua história é um país morto. O Brasil precisa reconhecer essa dívida e indenizar as pessoas acerca disso. E a indenização, muitas das vezes, ela vem por forma em formato de reparação. A indenização muitas vezes vem com possibilidades de acesso. E isso são coisas que nem necessariamente precisa de uma grande atuação. Os municípios, eu sempre digo, a política ela acontece no município. Os nossos chefes do executivo, os nossos representantes do legislativo precisam estar atentos a essas modificações, né? Eles têm a caneta na mão ainda hoje. Perfeito. Então, eles precisam decidir. E, aliás, para terminar mesmo, queria que você deixasse um recado para aqueles que falam que no Brasil não existe racismo, porque já somos um povo miscigenado e que não tem preconceito. Queria que você deixasse só uma palavra sobre isso. Aquela pessoa que chega a falar que no Brasil não existe racismo, ela realmente não conhece a história, né? Ou então faz de conta que não enxerga. O Brasil é um país que foi estruturado a partir de mão de obra de escravizados. O Brasil criou-se sua economia a partir da mercância de pessoas negras. Então nós estamos falando de um país racista, sim. Todos que estão habitando nesse lugar, hoje, sim, eles são criados e são forjados a partir do racismo. O que a gente precisa é criar políticas antirracistas, reconhecer o nosso lugar, e o seu lugar de fala é o lugar onde você ocupa, e desse lugar você pode, sim, promover ações afirmativas, promover ações antirracistas. A essas pessoas, a gente lamenta. Porque enquanto ela continuar nessa negativa, ela pode ser futuramente uma possível pessoa ocupar o banco dos réus. Porque as legislações estão se tornando cada vez mais rígidas, os precedentes de condenações estão cada vez mais altos. Então, a partir do momento em que eu anulo, em que eu me torno inerente, cego àquilo que é uma realidade, eu estou fadado ao insucesso, sim. Porque você pode estar sentado no banco dos réus amanhã pela sua ignorância, por não querer conhecer sobre a sua história. O Brasil é um país racista construído sobre mão de obra de escravizados e que reverbera os racismos até nos dias de hoje, de maneira mais sutil, como eu não sou suas negras, como foi falado na Câmara dos Vereadores, até mesmo com
de forma pejorativa. Quando eu xingo a pessoa de macaco, quando eu xingo a pessoa de tição ou coisa do tipo. Então, o Brasil ele só vai parar com essas questões quando as indenizações começarem a ser altas, quando as condenações de cerceamento de liberdade começarem a ser altas. Então, eu convido todos a conhecer a sua história, eu convido todos a estudar um pouco mais sobre a verdadeira história brasileira, que não foi aquela que nós aprendemos nos livros de história, para que a gente não tenha que ocupar os bancos dos réus. E, como na unanimidade, quem diz que não tem racismo é branco, né? Exatamente. Porque não sente na pele o que é o racismo e, como tem o lema também, não basta não ser racistas, temos que ser antirracistas. Exatamente. Cláudio Honora, obrigado, boa sorte aí, bom evento nessa noite na posse do Conselho, e a TV Câmara está à disposição aí sempre para dar voz a todos. Obrigado. Alexandre, eu que agradeço. E para finalizar, nós convidamos hoje para essa diplomação. A entrada é gratuita, todos estão convidados a participar da diplomação do Conselho Municipal Afro hoje a partir das 18 horas. Aqui na Câmara Municipal. Obrigado, Cláudio Honora. É isso aí, essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite. Amanhã às 7 horas da manhã, depois aí ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. Nosso WhatsApp está aí na tela e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Eude Russo e Oséias dos Santos, o GC da Renata Arantes, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!